Olá, amigos do canal O Apocalipse. Hoje venho trazer meu testemunho sobre quando eu era satanista. Hoje podemos ver muitos satanistas que põem a cruz de cabeça para baixo, satanistas da pirâmide, satanistas que fazem rituais em cemitérios como os góticos, satanistas de todas as formas, na Ubanda, Quimbanda, Candomblé. Eles dizem que não, mas tem satanistas roqueiros, satanistas religiosos, satanistas comédia. Tudo isso não passa de coisas, de uma piada. Eu, quando era satanista, eu não era satanista por opção, como todos eles fazem. Admiram Satanás, admiram o oculto, admiram o macabro. Eu fui escolhido pelo próprio diabo para tais práticas. Primeiro, porque eu sou autista, tenho a Bíblia decorada na minha cabeça. Conheço todo aquele ritual do livro de Levítico que Deus ordenou a Moisés, como sangrar o novilho, como sangrar o bode, como sangrar o carneiro, como usar aquele sangue, como queimar a gordura, como praticar os rituais da expiação, como levantar o incenso aromático, as especiarias do incenso se fabricar, tudo segundo a Bíblia. A espécie de punhal, as bacias, as bebidas, os formatos, tudo é conhecido por minha pessoa através da Bíblia. E um desse motivo foi com que o diabo queria, uma organização satânica, não vou citar nomes, queria que eu praticasse, ensinasse tais rituais. Mas alguém pode dizer, é só olhar na Bíblia, mas tem detalhes que passam despercebido para uma pessoa que não é autista, como o quê? Deus disse a Moisés, põe a mão na cabeça do bezerro para que seja aceito. Porque se não o sacerdote não colocasse a mão na cabeça da novilha para sangrar e molar o pescoço, o sacrifício não seria aceito por Deus. São detalhezinhos que passaria despercebido. Segundo motivo, que eu sou artista plástico. Eu faço esculturas, pinturas. E terceiro, que eu não era uma pessoa leiga. Eu tinha vindo do Evangelho. Cresci numa religião chamada Testemunho de Jeová, dividido com uma religião chamada Católico Apostólico Romano. Uma avó minha, por parte de pai, me colocou para ser seminarista de padre, mas quando eu ia para a casa da minha mãe, a minha avó Testemunho de Jeová me levava para o Salão do Rei. Esse foi meu interesse de me envolver em quase todas as religiões. E com aquele conhecimento sobre o satanismo, eu me infiltrei. Cheguei a ser médio vidente, conversava com os espíritos e cheguei ao ponto de levantar imagens dele, tanto pintura em espelho de vidro. Eu relava aquela tinta do vidro e por trás eu pintava aquela imagem. Um pintor de quadro, ele sabe que seria quase impossível, porque seria pintar de trás para frente. Quem pinta sabe, começa pela parte escura até clarear. Ou seja, no final que você pinta um olho, sempre você pinga um pinguinho branco para dizer que é o brilho. Então, primeiro colocar aí o brilho
Depois sairia colocando as partes mais claras da iluminação do olho até chegar à parte mais escura. Seria quase impossível, mas eu conseguia pintar. Fazia as imagens também da escultura daqueles orixás. Eu também sou caldeireiro, serralheiro e soldador. Também fazia aqueles garfos, aqueles símbolos satânicos de metal, como garfo do Exu. E então fui me aprofundando, eu vi aquele orixá, pegava a expressão dele e transmitia ou para o quadro ou para a escultura, para que quando houvesse aquele ritual, aquele quadro estivesse ali para ser adorado. E as pessoas se deitavam no chão, beijando o chão como se fossem os pés dele. Então era um contato direto com Satanás. Não era uma brincadeira de roqueiro, nem uma paranoia de gótico, nem uma loucura destes homens que têm terreiros de macumba e lidam com o orixá achando que está lidando com o príncipe das trevas. Porque nenhum conhece, não ouviu e ele não se apresenta, porque o maior truque do diabo é não ser diabo. Porque se você vir um dia o terror, você vai buscar a Deus. E essa não é a intenção dele. Por que o ateu não acredita em Deus? Porque ele não tem nenhum contato com o mundo espiritual, nem o mundo oculto. Porque se ele tivesse, correria para Deus, que ele não suportaria o terror. Portanto, eu fiquei encarregado de fazer essas imagens. Comecei a ficar famoso e até para o Banda Candomblé também fiz muitas imagens daqueles espíritos que apareciam para mim. E então, uma amiga minha tem um irmão no Rio de Janeiro que ele era um diretor da escola de samba. E na escola de samba do Rio de Janeiro, as escolas de samba, quem é de escola de samba sabe que aqueles bonecos alegóricos, aqueles carros alegóricos, são feitos por artistas plásticos. Mas os artistas plásticos, não sei hoje, mas na época, tinha muito problema para criar aqueles bonecos, aqueles desenhos, aquelas coisas, porque não se entendia com o serralheiro. Porque o serralheiro era só um serralheiro, só sabia fazer portão de ferro. Então a estrutura de dentro de ferro. Aí havia um prejuízo e uma demora muito grande. Quando esse diretor veio visitar a irmã, aqui onde eu moro, ele descobriu que havia um artista plástico que também era soldador e serralheiro. Então ele fez de tudo para que eu fosse para lá. E tudo estava preparado. No ritual do aniversário de um orixá, vamos dizer assim, eu fiz uma imagem, houve aniversário, me deram uma champanhe. Então, quando se juntou quase que uns 25 pais de santos da Bahia, do Recife, dos interiores da Paraíba, de todo lugar, iria me consagrar e pedir para com que eu fizesse parte do mundo espiritual, ocultismo. Não esse ocultismo fajuto, mas o ocultismo verdadeiro. Porém, eu falei, eu estou aqui dentro da macumba, bebendo, e junto com vocês, fazendo imagem de escultura. Ele disse, mas você ainda é do homem lá de cima. Eu disse, por que sou do homem lá de cima? Porque você está ligado a ele. Eu digo, em que eu estou ligado a ele? Então ele falou que eu acreditava nele. Enquanto eu acreditava, eu estaria ligado. Aí então lembrei quando Jesus disse, porém quem crê será salvo. E lembrei quando o apóstolo Paulo dizia, o justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a salvação vem pela fé, não pelas obras. E então eu
comecei a lembrar das escrituras. E eles falaram que iria me colocar no mundo mundo artístico. E um dos espíritos falou que eu iria chegar a trabalhar até com Hans Donner nas aberturas da Globo. Aí eu falei que não queria nada, porque eu lembrei quando o diabo prometeu a Jesus todos aqueles reinos. Aí ele falou, esse é o seu problema. Você quer voltar para o homem lá de cima. Eu disse, um dia eu vou voltar. Então ele falou assim, negue que ele existe, negue que ele morreu e ressuscitou. Quando ele citou, negue que ele morreu e ressuscitou, eu lembrei porque Paulo disse, o apóstolo Paulo falou que a palavra da cruz, e Paulo pregava a ressurreição. Aí eu digo, por isso que Paulo fazia questão de dizer que pregava a ressurreição. E por isso que Paulo falava da palavra da cruz. Quer dizer que é o crédulo de que Jesus morreu e ressuscitou. Coisa que os testemunhos de Jeová não fazem, que eles dizem que Jesus ressuscitou milagrosamente, não com carne e osso. Eles dizem que Jesus ressuscitou de uma forma mística, assim como a Igreja Católica fala, assim como muitas igrejas evangélicas também falam que Jesus ressuscitou como alma, assim como os unicistas falam que ele ressuscitou como Espírito Santo. Mas lá no livro de João, ele diz a Tomé, toca na minha ferida, porventura, alma, espírito, coisas espirituais, tem carne e osso como eu tenho. E logo após ele comeu. Como é que uma coisa oculta pode se alimentar como um ser humano? Então eu entendi tudo. Daí eu rejeitei e estava tudo, eu acho que todos os outros chás assim, que Maria Padilha, Zé Pilintas, Pombagírias, Tranca-Rua, esses espíritos assim. E o Satanás, né? Que para aquelas pessoas ali bobas, enganadas, os pais de santos, aqueles filhos de santos, para eles era um orixá diferente, estranho. Mas eu conhecia e sabia que era o próprio Satanás. Coisa que é raro ele baixar no terreiro. Que é o espírito da morte. Que as pessoas chamam de Exu Caveira. Portanto, eu neguei tudo aquilo, abandonei. E seu Tranca-Rua falou para mim, vou beber seu sangue. E a Maria Padilha disse, vou deixar você cotó. E realmente aconteceu tudo isso. Eu perdi um braço. E seu Tranca-Rua apareceu para mim logo quando eu me recuperei com 4 meses que eu saí do hospital. Ele apareceu e disse, eu não falei que eu ia beber seu sangue? Agora você vai descer comigo, que o homem lá de cima me deu você. Eu peguei uma palha de coco e tentei agredir, comecei a esculhambar, todo mundo queria me internar, chamaram o SAMU. Aí, o meu vizinho aqui pode provar tudo isso. E então ele falou o quê? O homem lá de cima me deu você, porque você é pecador. Eu digo, a Bíblia diz, todos pecaram. Isso não é motivo para que você não me leve. Ele disse, mas você abandonou ele. E ele lhe abandonou. E então eu lembrei que a Bíblia diz, mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Eu digo, ele não me abandonou, mentiroso, você é mentiroso. Então ele sumiu. Daí eu voltei para o Evangelho e pensei comigo, eu fazendo tratamento no INSS, me recuperando, na reabilitação, eu pensei comigo, hoje eu me suicido, me lanço da ponte do rio Capibaribe, de cabeça para baixo, naquela lama eu não tenho como voltar mais, porque eu vou afundar até a cintura de cabeça para baixo. Mas vindo o ônibus, aquela voz falou comigo, Deus tem uma grande obra na tua vida. Aí eu olhei para um lado e para o outro, eu conhecia as vozes do orixá, mas era totalmente diferente. Os orixá falam como que alguém está chamando você na sua porta. Mas aquela voz falava dentro do meu coração e dentro da minha cabeça. Firme. Quem é da Ubanda aqui, Banda Candomblé, sabe que a voz mais ou menos dos orixás são variadas como... Ou então voz feminina, mas não aquela voz firme, clara, no português correto. Deus tem uma grande obra em tua vida. Porém eu com medo
Quem é você? E a mulher da parada de ônibus correu com medo de mim, eu entrei e fiquei com medo de me matar. E daí começou uma vida espiritual e comecei a entender mais a Bíblia. E foi assim que eu me desliguei de toda malignidade do satanismo. Se você também é satanista, você não sabe com quem você está brincando. Você está brincando. Você é Maria e vai com as outras. Você está brincando porque alguém botou na sua cabeça que existe um diabo, amigo, bonzinho, mas ele veio para matar, roubar e destruir. Você usa essa frase, mas como que brincadeira. Não tem aqueles ladrões que entram para assaltar e bota terror. Perdeu, bora! Dá coronhada e tudo, mas quando ele vai preso, ele começa a chorar. Não, não me mate! Ou então quando a população pega ele diz logo, meu Deus, e fica chorando. É você na presença do Satanás, satanista, idiota, burro. Larga a mão desta loucura, seu imbecil, porque você não sabe com quem você está lidando.